Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, concedido o benefício, será expedida a carta de livramento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 135, reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução para as providências cabíveis. Artigo 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo juiz da execução. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 137, a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte: inciso 1. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado ou na falta pelo juiz. 2. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. 3. O liberando declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo, em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue apenas o saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, nessa ocasião sem direito à caderneta ou salvo-conduto. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 138, ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. Parágrafo 1º. A caderneta conterá: a linha a identificação do liberado; b. o texto impresso do presente capítulo; c. as condições impostas. Parágrafo 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, a entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 139, a observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de: inciso 1. Fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. 2. Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado
apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, mantido o livramento condicional na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 140, a revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, não há hipótese da revogação facultativa. O juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, se a revogação do livramento condicional for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 141, se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a revogação do livramento condicional será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido o liberado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 142, no caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido o liberado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 144, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2 e 3 e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 145, praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional,
O juiz, exclusivamente de ofício, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146, o juiz de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação.